Seja muito bem-vindo ao Canto Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar sobre a palavra de Deus, luz para o caminho. O texto bíblico que eu estou me pautando é este que se encontra em destaque, Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos entender que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E é bom que se diga isto, porque nós estamos nos aproximando do dia 31 de outubro de 2025, dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, nós tivemos acesso às Escrituras, mas isto necessariamente não significa que a gente vai ter uma livre interpretação. Até porque, como leitor e intérprete, precisamos ser responsáveis e adotar princípios hermenêuticos para entender a Bíblia adequadamente. Dito isto, eu quero me dirigir a você para uma reflexão. Por causa de quê? Nós temos que refletir sobre algo que sustenta a nossa fé. E quando falo sobre isto, estou me referindo à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, mas é sobretudo transformadora. Então, você pode, nesse momento, caminhar junto comigo e vamos ver juntos o que o texto tem a nos dizer quando a gente começa a meditar sobre ele. Observe que nós vivemos um momento cheio de vozes, um mundo com muitas vozes, opiniões e até mesmo caminhos incertos. Mas a palavra de Deus continua sendo o único mapa de Deus e, como tal, é seguro para quem deseja andar em verdade. Salvo engano, foi Billy Graham, que, numa referência à palavra de Deus, disse que ela é a bússola do homem. Ou seja, através da Bíblia, nós podemos nos orientar e estarmos, então, seguros nessa nossa caminhada cristã. Mas a Bíblia não apenas ilumina o caminho, porque diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela não apenas ilumina o caminho, mas mostra o rumo certo quando tudo parece escuro. Porque quem anda na palavra nunca tropeça no mundo de trevas. É o que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Além do que, a palavra de Deus nos orienta no tocante às nossas decisões. Porque assim como o salmista buscava direção, nós também precisamos deixar a palavra de Deus guiar nossas escolhas. E quem sabe, algumas das escolhas feitas estão sendo realizadas sem consultar a palavra de Deus, sem pedir a Deus uma direção segura por meio dela, bem como através de um outro recurso espiritual, que é a oração. Mas quando a gente se volta para a palavra de Deus de uma forma específica, em Josué capítulo 1, versículo 8, nos diz que devemos meditar nela de dia e de noite, porque é dela que vem a sabedoria que precisamos. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dará deliberadamente. Agora, se você deseja, mesmo pedindo a Deus sabedoria e Ele concedendo, uma direção sábia e segura, você pode se respaldar na palavra de Deus, porque tudo quanto nós precisamos, encontramos nela. Mas, além de orientar as nossas escolhas, as nossas decisões, a palavra de Deus consola o coração aflito, aquela pessoa que está angustiada, sem esperança, uma pessoa que realmente não encontra mais razão sequer para viver. E quando tudo parece perdido, a Bíblia traz esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, lemos que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus transforma quem a pratica. Se a gente colocar em prática aquilo que nós assimilamos com a palavra de Deus, vai provocar uma verdadeira mudança nas nossas atitudes, por sua vez, nos nossos comportamentos. E não foi à toa que o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de termos a Bíblia como fundamento das nossas escolhas,
fundamento das nossas decisões e, sobretudo, uma palavra confortadora da parte de Deus que, inclusive, transforma quem vivencia, quem internaliza a palavra. E Tiago, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria, ele vai dizer: sedes praticantes e não apenas ouvintes. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas poucas pessoas querem colocar, de fato, as coisas em prática. Mas nós precisamos ser bons ouvintes, atentar para a bendita palavra da parte do Senhor. Porque ler é bom, mas viver o que está escrito na palavra, sem dúvida alguma, é que realmente vai mudar a nossa história. A pergunta é: como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem deixado Deus falar com você por meio dela? Reserve um tempo todos os dias, mesmo que seja apenas 5 minutos. Eu falo 5 minutos, algumas pessoas ficam escandalizadas. Como assim, pastor? 5 minutos? Que seja 10 minutos para você, de acordo com a sua agenda, sendo um pouco mais flexível, 15 minutos. Mas o importante é que você deixe que essa luz divina venha iluminar, venha guiar os seus passos, guiar o seu caminho. A Bíblia é a voz de Deus escrita para nós. Quando você lê, é Deus falando diretamente com você, falando comigo. Então, que o Senhor ilumine seus passos com a sua palavra.